Você com certeza já viu a estratégia de investimentos pensando em se aposentar, ganhar dinheiro, viver de renda passiva, recebendo dividendos em ações e fundos imobiliários, não é mesmo? Essa é uma estratégia muito comum e muito difundida aqui no Brasil, e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu não considero ela tão boa assim, nem para mim, nem para a maioria das pessoas. Já comenta então para mim qual que é a sua estratégia geral de investimentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu não gosto tanto assim das carteiras previdenciárias ou então das carteiras pagadoras de dividendos e as limitações que essa estratégia tem. Lembra que esse vídeo aqui, ele é a minha opinião, então se você discorda, tem uma opinião diferente, comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião e aonde é que os meus pontos cegos estão acontecendo aqui nessa discussão, tá? Então, o primeiro ponto aqui pra gente começar a entender o porquê que eu não gosto tanto dessa ideia de você ter uma carteira muito focada em fundos imobiliários ou então em ações que pagam dividendos, é que, cara, tem uma premissa básica que a gente tem que assumir que você entendeu, né? Eu vou arregaçar a manga aqui que eu tô com calor, cara. Então, a premissa básica, assim, vou considerar que você já sabe disso, é que o que enriquece as pessoas são os aportes. Ponto. Não é o retorno dos investimentos, não é o retorno da ação que você comprou, não é nem o retorno do ETF que você comprou necessariamente, tá? Você só vai ganhar dinheiro de verdade, só vai ficar rico para viver de renda se você tiver aportes constantes. Rapaz, tô apanhando feio aqui pra manga aqui. Se você ainda não entende essa dinâmica de que o que enriquece mesmo é o aporte e não a sua rentabilidade, tem uma playlist aqui no canal que ela é super focada em planejamento financeiro para você entender isso no detalhe, tá? Mas o grande objetivo aqui de qualquer pessoa é ter aportes constantes e o maior possível. Se você tiver aportes constantes e grandes, você eventualmente vai enriquecer e vai conseguir viver de renda. Seja com estratégia de dividendos ou seja com estratégia de acumulação, tá? Em ambos os casos, aportes constantes, tempo de investimento, né, rentabilidade média decente, vai te enriquecer. Ah, Anthony, mas as pessoas falam na internet que elas começam recebendo R$2 de dividendos e agora elas recebem R$20 mil de dividendos. Sim, cara, mas a pessoa que te fala isso, provavelmente é verdade, tá? Só que ela teve vários aportes dos cursos que ela vendeu, ou então do trabalho que ela fez, que agora permite fazer esse recebimento dos dividendos. Não é que o dinheiro surgiu do nada, a pessoa teve que aportar pra caramba. Então a primeira premissa que a gente precisa validar aqui como verdadeira é que o que enriquece são os aportes constantes e uma rentabilidade média. Por quê? Porque se você investe em dividendos ou se você tem uma estratégia de acumulação, não importa muito. Se você fizer vários aportes e tiver uma rentabilidade na média, você vai enriquecer. Agora, se você não fizer os aportes e tiver uma rentabilidade muito alta, você não vai conseguir enriquecer necessariamente. Talvez sim, mas geralmente não. Então é mais importante ter os aportes e ter a rentabilidade do que especificamente ter muita rentabilidade e não ter os aportes. Bom, dito isso, assim, então eu acabo focando muito mais em trabalhar e aumentar meus aportes do que especificamente tentar ter grandes rentabilidades no mercado. O que é isso? Eu prefiro comprar índices que me entregam a média, que é uma rentabilidade razoável na minha opinião, e eu entendo que se eu focar no meu trabalho ativo e aumentar meus aportes, esse aqui é meu trabalho ativo, inclusive, se quiser deixa o like, se inscreva no canal, eu sei que eu vou ter uma rentabilidade maior, não em termos percentuais, mas em termos de retorno final lá na minha aposentadoria. E aí, especificamente, a gente tem 3 pontos que isoladamente são riscos, não tão grandes assim, mas que juntos são 3 riscos que, na minha opinião, faz com que não compense investir dessa forma, pensando em fundos imobiliários e ações que pagam dividendos aqui desde do início da sua vida. Porque a grande tese dos influenciadores ou profissionais que gostam dessa ideia é a seguinte: ó, você quer então se aposentar lá com 60 anos, mas agora você tem 40, 30, 20, então você vai construir uma carteira previdenciária, essa é a tese deles, de fundos imobiliários e ações que pagam dividendos, porque você vai comprando esses ativos e vai ficar reinvestindo os dividendos, que são isentos de imposto de renda, e lá no final da sua vida, quando você estiver já aposentado, você vai receber esses dividendos de volta, vai ter juros compostos, vai ter o retorno interno dos ativos também, e você vai receber esse dinheiro de volta livre de imposto de renda com essa carteira que você montou pensando na aposentadoria. Na teoria, isso tudo é muito bonito, mas na prática tem justamente esses pontos e problemas que eu trouxe para você. Primeiro deles, que é o primeiro risco. Os ativos que pagam muitos dividendos, que você está pensando lá na aposentadoria, não necessariamente são tão bons para acumulação de patrimônio. O que eu quero dizer com isso? Vou dar o exemplo dos fundos imobiliários que pagam muito dividendo, mais do que as ações que geralmente pagam, né? O fundo imobiliário paga ali 1% ao mês, mais ou menos, assim por diante. Quando você tem um ativo que paga muito dividendo, o fundo imobiliário é feito para isso, mas às vezes você tem lá uma ação que tem a estratégia maior de ficar distribuindo do que ficar reinvestindo, né? Você tem tipos de ativos e produtos que têm um perfil de distribuição maior do que de acumulação, e isso os faz naturalmente tenderem a crescer um pouco menos no longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Um fundo imobiliário, quando você reinveste os dividendos, ele tende a ter um retorno menor do que grandes ações ou grandes ETFs que fazem esse reinvestimento para você, porque a natureza do fundo imobiliário
imobiliário é ter dinheiro e distribuir, ter dinheiro e distribuir, ter dinheiro e distribuir. Se você reinveste, não necessariamente ele se torna um grande acumulador de riqueza. Então aqui o grande ponto que eu começo a comparar é o seguinte: se você foca em ficar reinvestindo os dividendos, mesmo que eles são isentos, tornar os ativos que você já investe como se eles fossem de retorno total, seja fundo imobiliário, seja uma ação que paga dividendos, isso na média tende a ser menos rentável do que ETFs ou ativos globais. Por quê? Porque aqui entra uma série de várias possibilidades, né? A primeira delas, que é a mais importante, você não tem exposição nenhuma ao dólar. Então isso é muito sério. Quando a gente olha assim para um horizonte mais longo, aí cada um tem a sua tese pessoal, né? A minha é de que o dólar ele vai subir muito mais do que o real nos próximos 10, 20, 30 anos. Então se você não tem ativos que estão dolarizados, você está deixando uma ponta solta muito violenta na sua carteira, que pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que dê tudo errado. O segundo ponto é que você, quando faz esse reinvestimento, não necessariamente vai ter um retorno maior do que esses outros ativos com a exposição global. Aqui eu coloco de exemplo o S&P 500 e o VT, são os exemplos mais famosinhos, mas é só para exemplificar que você ter uma carteira de fundos imobiliários ou então de ações que pagam dividendos, não necessariamente vai te fazer ter um retorno melhor do que os índices. Então o risco que você assume é de perder para os índices que não te tomam tempo e não tem tanto risco assim. Lembra, né? Eu não estou achando que você vai quebrar se você investir em fundos imobiliários ou se você fizer stock picking. Assim, tem esse risco também, mas não vou dizer que é tão grande assim. Mas o risco maior é você ter um desempenho pior do que os índices, que é só comprar. Eu sei que muita gente acha que é fácil bater os índices, né? Be my guest, abra o fundo, faça o CGA, o CGE, manda o CNPJ que eu recomendo para os clientes. Até agora, ninguém está conseguindo aí, de forma ultra consistente e inquestionável, ficar batendo os índices. Um ou outro consegue por um tempo, mas a verdade é que para as pessoas físicas é muito difícil fazer isso no longo prazo. O segundo ponto aqui, que na minha opinião é um dos mais importantes, mas eu não vejo o risco ser tão grande assim, é as pessoas não deixarem o like e se inscreverem no canal. Esse aí, não, brincadeira, tá? Mas deixa o like e se inscreve no canal. Mas o segundo risco aqui é justamente a questão dos dividendos eventualmente serem taxados. Toda essa estratégia, ela está se baseando na grande ideia de que você vai poder sacar o seu investimento isento de imposto de renda porque está recebendo os dividendos lá na frente, daqui a 20 ou 30 anos. Então essa ideia era muito boa, talvez antigamente, quando existia um cenário um pouco diferente no Brasil, mas aqui aí, né, cada um tem a sua tese, né? Quando você assume essas estratégias que focam só em dividendos de ativos do Brasil, você assume que os impostos sobre dividendos nunca vão acontecer, que você nunca vai ter nenhum tipo de prejuízo com isso. Então isso aqui é um risco, não vou dizer que é um risco iminente de absurdo, que todo mundo vai ser taxado violentamente nos dividendos, mas a gente sabe que já existem alguns movimentos, algumas coisinhas já começaram a acontecer, então é o tipo de risco que você precisa considerar nessa estratégia. E por fim aqui, cara, tentei botar num único risco 3, uma série de conceitos que eles se conversam. Então o primeiro deles, quando você assume e está comprando muitos fundos imobiliários ou muitas ações, pagam dividendos, que você vai bater o índice, que não vai ter tributação dos dividendos, já está começando a ficar difícil, hein? Você ainda assume que lá no final, a sua carteira, em termos de patrimônio total acumulado, quanto você vai receber de dividendos, vai ser o suficiente para cobrir seu custo de vida. E na grande maioria dos casos, essa carteira formada para você receber os dividendos e ser a sua renda passiva, ou ela tem um patrimônio muito violento, mas assim, não vou dizer tão violento assim, depende de cada um, muito dinheiro é relativo, né? Mas assim, mais de 10 milhões em muitos casos, que daí é, cara, pouquíssimas pessoas do Brasil têm isso. Ou então, você vai assumir que vai ter uma carteira de 80% em renda variável lá na sua aposentadoria, o que eu considero extremamente arrojado para 99% das pessoas do Brasil. Se você tem 80% da sua carteira em renda variável com 80 anos, estamos à sua procura. Esses dias um cara comentou aqui, né? É óbvio que era mentira, né? Nos comentários a galera fala, mas na real não é nada disso. Então aqui, o terceiro risco que você assume é que ou você vai ter que ter muita grana, e aí, claro, muito ou pouco, cara, super depende da pessoa, o quanto você precisa para viver, depende de você, óbvio, mas geralmente, né, dos valores que o pessoal quer, você vai ter que ter muito dinheiro para aquela pequena parcela que paga dividendos ser suficiente para cobrir o seu custo de vida, ou então você vai estar com uma carteira lotada de renda variável na hora que você mais quer tranquilidade, que é ali na faixa dos seus 60, 70, 80 anos. E aí, se você tem 80% de carteira em renda variável, isso pode causar uma certa volatilidade e um certo sustão em momentos de crise. Por exemplo, Anthony, eu não quero tanto dinheiro assim, porque eu não tenho tanto dinheiro assim, então eu vou focar muito em renda variável para minha aposentadoria, porque os dividendos vão pagar minhas contas. Legal. Aí você chega lá com 60 anos, você tem lá uma carteira que te paga 10 mil reais, já corrigido, né? Em relação à renda passiva. E já reinvestindo parte dos dividendos, ou compensando a inflação. Isso está escrito ali, mas eu não vou nem ficar falando aqui. Aí você conseguiu chegar lá com 80% em renda variável, pagando o seu custo de vida, 10 mil reais por mês, e você tá lá vivendo sua vida, show de bola, se aposentou. Tá só vendo vídeos no YouTube. Legal. Só que daí o que acontece, né? Cara, o novo presidente é eleito, uma nova
nova guerra acontece, uma nova IA é liberada e está saindo pelas ruas, e aí o mercado financeiro cai. Os ativos de renda variável oscilam e eles podem cair. E aí o que acontece lá dos seus 80% da sua carteira é que eles estavam te pagando 10 mil reais por mês de dividendos, cobrindo o seu custo de vida e estava tudo certo. Mas aí aconteceu uma crise, bem na hora que não podia acontecer, não é mesmo? Será que tem esse risco? O risco existe. Será que vai acontecer? Ninguém sabe. E aí a sua carteira que estava com 80% de renda variável, ela virou, putz, vamos supor que o mercado caiu 40%, 30%, 40%, 50%, depende dos seus ativos, né? E quando você tem índices, eles caem menos, porque eles são, na média, mais diversificados. Quando você tem ações individuais ou fundos imobiliários individuais, eles tendem a cair mais, porque eles são isolados. Então eles podem subir mais, mas também podem cair mais, né? A tendência é essa. E aí você pode ter um susto um pouco maior do que de um índice diversificado na carteira. Você pode ter, por exemplo, um drawdown um pouquinho maior. O índice também vai cair, tá? Inegável. Então, nessa hora que o mercado cai, o seu custo de vida tem que diminuir também, porque os dividendos que você vai receber talvez não cubram toda, né, as suas contas e seu custo de vida, e aí você tem que ter ali um controle para isso, ou os drawdowns que o mercado tiver não vai afetar o seu custo de vida. Aí você tem realmente muita grana, muito mais do que o planejamento que a galera faz, né? Então, recapitulando, as 3 coisas que eu vejo como riscos isolados que não são tão cabreiros assim individualmente, porém juntos me assustam um pouco. Ó, primeiro deles, a probabilidade de você superar aqui o índice global que tem dólar junto e tem diversificação como S&P 500, VT, dentre tantos outros, essa probabilidade de você conseguir fazer isso, ela é relativamente baixa. Por quê? Porque é difícil pra caramba, nem os profissionais estão conseguindo, mais difícil ainda para as pessoas físicas. Anthony, é possível? É possível, tá? É possível, não é impossível, mas é improvável. Segundo ponto, poxa, mesmo que você consiga escolher as ações e os fundos imobiliários certos, ficar reinvestindo, mesmo que esses ativos tenham a tendência de não render tanto, mesmo com os dividendos reinvestidos. Pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos os dividendos sejam taxados. Pode ser, não sei, ninguém sabe do futuro, é uma possibilidade, é um risco. E por fim, se você tiver muita renda variável na carteira, você pode assumir o risco de na hora da aposentadoria que está recebendo os dividendos, isso ali, putz, cair porque o mercado cai e você não está mais em fase de trabalhar, você já está vivendo ali com os dividendos, pode ser que o seu custo de vida tenha que diminuir. É um risco também. Isoladamente, esses riscos, na minha opinião, não são tão grandes, mas quando a gente olha todos eles e pensa assim, pô, a ideia mais famosa é investir em fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, para que lá na frente eu tenha esses tipos de dividendos, né, para eu viver e me aposentar. Essa é uma ideia. E isso pode me dar um bom retorno, dados esses riscos. Qual que é o outro, né, a outra vertente de pensamentos? Cara, eu já entendi que o que importa é fazer os aportes constantes e focar numa rentabilidade média. É isso aqui que vai me enriquecer de verdade. Eu posso ter uma rentabilidade um pouco maior se eu fizer a escolha das minhas ações que pagam dividendos, se eles não forem taxados e se o mercado não cair quando eu tiver 60 anos, posso. Pode ser que a estratégia dos dividendos seja mais rentável e gere um retorno maior, inclusive. Porém, dado o risco-retorno, se eu for, por exemplo, pelo lado dos aportes constantes, rentabilidade média, eu vou ter, exemplo, 12% de rentabilidade anual, na média. Esse número é real, é uma média razoável. Se eu for pelo lado dos ativos que estão rendendo ali um pouco mais, que tem a isenção dos dividendos, que tem alguma vantagem ou outra, a tendência é eu não bater o mercado. Mas se você conseguir bater o mercado, você provavelmente vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Tipo assim, exemplo, ao invés de 12% ao ano, você teria tipo 13% ao ano. Ou então, ao invés de receber 10 mil reais de renda passiva, você vai receber 11 ou 12 mil reais de renda passiva. Ô Anthony, é 20% a mais de renda passiva. É 20% a mais de renda passiva. Só que não é um valor tão grande assim e também você está assumindo muito mais risco que pode ser que você receba só 9 mil, 8 mil, 7 mil e assim por diante. Então você assume riscos para tentar ter um desempenho melhor, mas não necessariamente você vai ter esse desempenho melhor. Então acho que a grande questão aqui não é você simular cenários, tá? Tem aqui aquela playlist de planejamento financeiro que eu tenho aqui no canal, que daí eu mostro cenários, eu mostro cálculos com esses percentuais de diferenças, é só dar uma olhadinha aí, mas provar as coisas matematicamente para as pessoas também às vezes não faz sentido. Acho que a grande ideia aqui é você entender desses 3 riscos aqui, esses 3 que eu mostrei aqui, né? Você ter um retorno total menor do que ETFs globais, você ter aqui o risco dos dividendos e você ter aqui o mito
muito do 1%, ou então do patrimônio muito alto em renda variável, né? Eu sei que muita gente gosta da ideia de receber dividendos aqui no Brasil, eu sei que é uma tese muito famosa e difundida, mas o mercado já mudou. Eu não vejo que é tão simples assim você ficar batendo os índices, eu não vejo que é tão simples assim confiar que os dividendos serão isentos para sempre, e também que você vai chegar com 80 anos e ter 60, 70, 80% em renda variável. Eu não acho isso razoável. E essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua nos comentários, quero saber se faz sentido ou não na sua opinião, tá? Então, quando eu entendo esses três riscos que separados não são tão assustadores assim, mas unidos eles passam a representar, putz, cara, alguma dessas três coisas vai acontecer, entendeu? Porque assim, ó, não precisa acontecer as três. Na grande maioria dos casos acontece as três, mas não precisa acontecer as três. Se acontecer uma só, na minha opinião, a estratégia já não vale a pena. Porque daí eu já começo a assumir um risco grande demais, ou de perder do índice, ou então de pagar imposto, ou então de ter muita renda variável e assim por diante. O que eu concluí? Cara, se eu tiver uma carteira de ETFs globais, indexados e também renda fixa, claro, né? A IA fez aqui ETFs globais, mas podem ter ETFs brasileiros também, podem ter em renda fixa de outros países, enfim. Mas qual que é a ideia de eu ter essa estratégia? Eu tenho diversificação imediata e de forma muito prática. E ele fala que é totalmente gestão passiva, mas eu gosto mais do termo indexado do que passivo, tá? Essa parte é importante do reinvestimento ele ser automático, e aí eu vou focar muito mais na estratégia pelo retorno total. Esse é um erro muito comum, né? Muita gente avalia as estratégias somente pelo dividend yield que elas estão gerando, sem entender o retorno total, que é o somatório dos dividendos mais a valorização das cotas. Vou deixar recomendado o vídeo agora no final, que é a segunda parte desse aqui, que é justamente entendendo, né? Poxa, o que é o tal retorno total? Será que eu vou buscar ETFs que pagam dividendos? Será que eu vou buscar ETFs que são de acumulação? Será que eu vou usar o quê? Enfim, então dado aqui o reinvestimento desses dividendos, eu tenho muito mais tempo livre para aumentar os meus aportes, eu vou focar no meu trabalho, eu vou ter aqui aportes constantes e eu vou ter uma rentabilidade média que os ETFs vão me entregar. Isso aqui vai me possibilitar um retorno mais eficiente pensando no longo prazo para minha vida, para minha realidade e aí para minha aposentadoria também, né? Então, recapitulando aqui tudo que foi dito. Primeiro, você precisa entender que o retorno dos seus investimentos, o que realmente importa, vem de duas coisas: os seus aportes serem constantes e uma rentabilidade de um período. Essa rentabilidade de um período é uma rentabilidade média que você vai ter ao longo da sua vida, né? Você pode comprar investimentos individuais, que são fundos imobiliários, ações que pagam dividendos e assim por diante, ou você pode comprar a rentabilidade média através de um índice que vai te entregar isso. E aí você tem alguns riscos de cada estratégia dessa. Quando você compra ativos que pagam dividendos e fica reinvestindo eles, você assume que o fato de você escolher alguns ativos específicos e ficar reinvestindo os dividendos vai ser mais ganhador e vai te dar um retorno maior do que efetivamente você comprar um índice que já faz isso para você. Em alguns casos é possível, você vai bater o índice, em outros casos não. A maioria das pessoas não consegue, para ser bem sincero. Segundo ponto, mesmo que você consiga bater o índice, você está torcendo indiretamente para que os dividendos lá no final não sejam taxados e você não tenha muita ineficiência. Hoje a gente já tem algumas situações dessa acontecendo, pode ser que tudo mude, pode ser que não mude, mas você assume que além de bater o índice, não vai ter ali a perda tributária da eficiência em relação aos dividendos. É mais um risco que você assume. E por fim, você assume que os dividendos que você vai receber lá na frente são o suficiente para você ter o seu custo de vida coberto, consiga aí pagar suas contas de acordo com aquela aposentadoria. E aí, ou você talvez tenha que ter muito dinheiro, ou você vai ter muita carteira, muitos ativos da sua carteira em renda variável, e aí você vai ficar sujeito a altas volatilidades em momentos que você quer tranquilidade. Dos meus clientes, quem tem mais de 50, tá? Pra ser bem sincero. Mas assim, vamos generalizar aqui. De 60, ninguém quer renda variável. Tá todo mundo lotado de renda fixa, as pessoas querem tranquilidade, elas não querem ficar sofrendo na hora de pagar uma conta, na hora de pagar os boletos do mês, se o mercado caiu 50%, se algum presidente de um país que é grande é meio louco, e aí as pessoas não querem ficar expostas a isso. Isso é um fato de como as pessoas funcionam. Talvez você é diferente e você topa esse tipo de risco. Por isso que eu digo, é uma questão dos riscos que você assume. Não estou dizendo que tem certo ou tem errado. Estou dizendo que tem riscos que são indiscutíveis. Essas três coisas, elas são riscos. Aqui é um mapeamento de riscos. Você, para ser um bom investidor, você precisa entender os riscos. Anthony, entendi os riscos e eu aceito correr os riscos. Aí é uma decisão sua da estratégia que você vai seguir, mas tem que ter consciência das consequências que podem acontecer. Eu não acho que se você segue para essa estratégia, você vai perder tudo e ficar pobre. Óbvio que não. Mas eu acho que na grande maioria dos casos, quem vai pelo caminho dos dividendos vai ter um retorno total menor que quem vai pelo caminho dos ETFs indexados de acumulação. E se você gosta da ideia de ter uma carteira inteligente, eficiente, que te dá essa exposição para você focar realmente nos seus aportes, que é o seu trabalho do dia a dia, ou então se você
já tá aposentado, né? Focar em viver sua vida, curtir a sua aposentadoria, curtir com a sua família. Você tem que conhecer aqui, ó, a Central Resulta Capital. A gente tem todo o panorama completo, desde planejar a sua vida financeira, conhecer os ETFs, montar uma boa carteira com a estratégia certa para sua realidade e tocar isso de forma independente aí pro longo prazo. A Central é a solução completa e ela não está à venda, mas se você quiser saber mais, tem um QR Code, o link na descrição e lá você pode entrar em contato comigo para receber o desconto antecipado, né? Em breve vai acontecer uma coisa incrível aqui no canal e aí vai ter uma grande promoção da Central. Se você tiver interesse, é um ótimo momento para aproveitar. Então, comenta pra mim o que você achou em relação a esses pontos e esses riscos que você assume. Lembrando que esse vídeo aqui não é para denegrir completamente a estratégia dos dividendos, mas é só para você entender de fato o que ela é e dos riscos que você assume quando executa ela por longos períodos. Tem que lembrar também que muitas vezes na internet as pessoas só olham o lado bom das coisas, ou então elas só mostram o lado bom das coisas. Quando você analisa mais friamente os riscos que você está assumindo e as possibilidades das coisas que podem acontecer, e até algumas são mais prováveis que aconteçam, aí muitas vezes você pode repensar o seu processo e tomar em consideração algumas coisas que eu falei aqui. Se você ficou até aqui, você provavelmente está muito interessado em saber mais sobre esses modelos de carteira e sobre esses ETFs e investimentos que podem ser muito mais inteligentes. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, né? Tá, Anthony, mas então eu vou escolher ETFs. Será que eu deveria escolher os que pagam dividendos ou os que não pagam dividendos? E esse é o grande ponto que eu respondo nesse vídeo aqui. Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.